Ainda hoje subestimado em certos círculos literários, apesar da sua carismática e profícua obra publicada, Fernando Grade nasceu em 1943 e publica desde 1962. Poeta, ficcionista, pintor, desenhador, dinamizador cultural, cronista, crítico de arte, jornalista, conferencista. Dirigiu a Sociedade Nacional de Belas Artes, a Associação Portuguesa de Escritores e a Associação Portuguesa de Críticos. Mas manteve sempre uma postura de experimentação e encarnou todas as suas atividades com a maior entrega. Tem desenvolvido a quase totalidade da sua publicação na chancela que fundou, MIC, Movimento de Intervenção Cultural, publicando em nome próprio, mas também como Abel Sabahoth, ou integrado em inúmeras antologias coletivas que lançou. A Minha Quinta-feira, 25 de Abril, é um pequenino livro publicado na Universitária Editora, preenchido com uma escrita confessional. O tema é evidente, as recordações do poeta sobre o dia que mudou este país, nas palavras de Sofia de Mello Breiner, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio. De realçar que este texto venceu um prémio lançado em 1994 pela Associação 25 de Abril e o Montepio Geral para premiar memórias pessoais sobre esta data marcante, apresentadas a concurso sob pseudónimo. E começa assim este pequeno livro de memórias de Fernando Grade. Quinta-feira, tempo de algum sol e nuvens, 25 de abril de 1974. Estivera a pintar até às 5 e tal da manhã, como acontecia habitualmente, e ao deitar-me preparava-me para dormir as 7 horas vulgares, mas nada disso aconteceu. Às 8h30 o telefone tocou. Era uma querida amiga, a Elvira, viríssima como eu a trato, que em grande e mais que justificado alvoroço oferecia-me notícias escaldantes. Se eu já tinha ouvido a rádio? Que não, respondi. Pois bem, Lisboa estava cercada, tinha rebentado uma revolução para derrubar a ditadura. Liguei em seguida à telefonia e não tinha dúvidas. Tudo se passava como a amiga me dissera. Entretanto, o movimento das Forças Armadas pedia ao povo que mantivesse calmo e não saísse de casa. Cheguei à janela e vi gente em barda que regressava a penantes. Pessoas que, ao sair para apanhar o comboio, não sabiam de nada. Iam a caminho do emprego com os motivos de sempre e esse desejo corriqueiro saíra-lhes furado. Regressavam agora com o ar patusco e aturdido de quem não entende o que acontece à sua volta, de quem não sabe o que há de fazer à vida ou às voltaretas da vidinha. Depois de tantas décadas, quase 5, de incultura praticamente generalizada e não tendo existido qualquer hábito de leitura responsável ou reflexiva, era fácil de perceber por que motivo as pessoas, numa emergência assim, não sabiam como ocupar o tempo que sobrava. Toda essa gente tinha semelhança com os atores medíocres que, em palco, ficam assustados como donzelinhas, não sabem como ocupar as cabras das mãos. Eram manápolas, trambalhos, algo inusitado para o tamanho do corpo. Devo dizer que tentei dormir de novo, mas não consegui. Aliás, o MFA pedia às populações que não saíssem de casa. Seja como for, estava atormentado por uma legião de bichos carpinteiros. Vim para a rua, faltava-me o ar e apanhei o comboio para o Cais do Sodré, mas não tinha grande esperança de conseguir pôr os pés fora da estação. Ali chegado, apercebi-me imediatamente que estávamos a viver um dia histórico. Os militares isolavam o largo do Cais do Sodré. Apareceu a meu lado um camarada da CDE de então, o Jorge Miranda, creio que descera também do mesmo comboio que me trouxera. A tropa controlava todas as esquinas do Cais do Sodré.
A Rua do Alecrim só podia ser atingida através da Rua das Flores. Desta feita, eu e o Jorge seguimos pelos Gomolares e, subindo as escadinhas das Flores, desembocámos, festivos, no Alecrim. A pé, trepando, chegámos ao Chiado. Não sei, tantos rios depois, se o Jorge me acompanhou até à Brasileira ou se nos despedimos à esquina da Igreja da Encarnação. E entrei em polvorosa, mordido por 1000 diabólicos besouros no legendário café que fora do Pessoa e do Boto, do Aquilino e do Pascoais, do Almada e do Jorge Barradas, do Tomás do Figueiredo e de tantos numerosos outros. E ainda era então do Manta Velho e do tímido Luís Dordil e do Aleixo Ribeiro e do Manuel de Azevedo. Na Brasileira, os frequentadores falavam já livremente. Excitados, estive com o João Hogan e com a Isabel Laginhas e de certo com outros confrades que não retive os rostos nem os nomes. Sinto que sobreveio uma névoa, talvez um biombo, mas acredito que em todos os olhos havia esperança. A primavera estava para chegar. Entretanto, passam carros de combate de fronte da Brasileira. Mais excitação, maior alegria ainda. Retenho uma voz de quem? Aos berros. Mas afinal, onde é que estão eles? Onde é que eles estão? Onde é que eles se meteram hoje? Referência enviesada aos Pires, grandes habituês da Brasileira e seus vizinhos. A sede da Tenebrosa estava ali a 2 passos. As pessoas eufóricas vêm à porta vitoriar os soldados. As tropas do movimento vão cercar o quartel do Carmo. São 2 figuras fulcrais na música portuguesa. Em especial, na música que acompanhou todo o processo que conduziu à Revolução dos Escravos e também os anos conturbados que vieram em seguida. José Afonso, nascido em 1929 e falecido em 1987, há 35 anos, e Adriano Correia de Oliveira, falecido em 1982 e que completaria 80 anos justamente em 2022, criaram uma boa parte da coluna central do edifício musical que acompanhou gerações em combate e fixou a luta e as suas conquistas. Provas de Contacto é um livro coletivo lançado em 2012 pela Culture Print, de onde nasceu o Bairro dos Livros, responsável por tantos e bons projetos no norte do país. Este trabalho, dedicado a estes 2 autores, conta com diversos testemunhos sobre os 2 homens, sobre as suas vidas e o seu trabalho, juntando episódios, reflexões, poemas, aqui alinhados por quem os conheceu, e faz ponto de honra em salientar a camaradagem que norteou a caminhada. 3 curtos depoimentos deste conjunto de testemunhos sobre estas 2 figuras maiores da nossa Revolução, Adriano Correia de Oliveira e Zeca Afonso. O primeiro é de Hélder Costa, autor, encenador, dramaturgo, um dos fundadores da companhia teatral A Barraca. A Universidade de Coimbra carregou durante muitos anos o ónus de ter sido, como o fascismo anunciava, o alfobre onde tinha sido criada a ínclita geração de Salazar e seus comparsas. Mas como a dialética sempre ensinou, também foi nessa universidade que nasceram os primeiros focos de revolta estudantil, que iriam muitos anos depois incendiar o 25 de abril de 1974. As datas são conhecidas. Luta em 1956 contra o decreto 40.900, que pretendia controlar as associações de estudantes. Greves e luto académico de 1962 e 1969. E neste caldo de cultura não se pode esquecer o papel determinante do teatro, do cinema, da imprensa estudantil e da música, com o aparecimento de cantores e poetas profetas. Eu vivia na República Praquistão e tive a sorte de ouvir o primeiro dedilhar e voz de O Menino é Doiro, do Zeca, e da Trova do Vento que Passa, do Manuel Alegre, na voz do Adriano. Eles foram o produto legítimo e importantíssimo da situação de Coimbra e do país.
E felizmente eram os homens certos que estavam no lugar certo. Foram inúmeras as suas intervenções correndo Portugal antes e depois do 25 de Abril, dando corpo aos manifestos contra inimigos e amigos medíocres também os há. Convém não esquecer. Acabei por trabalhar muito mais estreitamente com José Afonso, beneficiando da sua superior qualidade nas minhas peças Zé do Telhado, Fernão Mendes, Tudo Bem, Damião de Góis e Abril em Portugal. Quanto ao Adriano, basta dizer que a sua trova do vento que passa se transformou na trova do vento que fica. E fico muito feliz por ver outra vez esses dois amigos na nobre batalha de nos envolverem numa brisa benéfica capaz de acariciar a alma das novas gerações. Obrigado, Zeca e Adriano. O segundo destes testemunhos é do também cantor e compositor Manuel Freire. Foi no Jardim, há uma versão varanda, da casa do Dr. Barge, em Vilar de Mouros, que nos conhecemos. Na noite de 4 de agosto de 1968, depois do Zeca ter cantado no 4º Festival de Vilar de Mouros, na noite em que cantaram também o Luís Góis, o Adriano e tocou o Carlos Paredes. Volto atrás. Conhecemos-nos fisicamente, pois eu há muito que não, conhecendo o homem, conhecia a obra. Eu tinha ido para Coimbra em 62. O Zeca já lá não estava, estava o Adriano. Mas por lá tinham ficado as suas canções e, sobretudo, o seu exemplo. Novo passo atrás para dar 2 à frente. Não sei como, ou levado por quem, fui parar àquele jardim ou varanda, mas sei que quando lá cheguei me aproximei de um grupo onde ele estava na conversa. Fui-me chegando timidamente, mas atraído, fascinado por aquele homem, pela primeira vez ao alcance da minha mão e da minha voz. Por algumas vezes tentei, desajeitadamente, entrar na conversa, chamar-lhe a atenção, em vão, para vergonha e frustração minhas. E de repente, alguém do grupo que seguia sorridentemente as minhas patéticas tentativas, aproveitando uma vírgula na conversa, virou-se para trás e disse-lhe: "Esse gajo aí também canta. É ele que canta aquela coisa do Machado, do Carlos de Oliveira." E fez-se luz. O Zeca virou-se para mim, olhou-me de alto a baixo e perguntou: és tu? O tipo do Não Há Machado que Corte?" Eu disse que sim. E a conversa estabeleceu-se imediatamente entre nós. Tinha-se aberto a porta para um mundo de interesses partilhados. Aquele que chamou a atenção para mim foi o mesmo que a seguir nos contratou para 2 dias depois cantarmos juntos em Viana, no Clube Fluvial Vianense. Chamava-se José da Conceição. E a 6 de agosto, com o magnífico Rui Pato, lá estávamos a cantar juntos pela primeira vez. Há documentos que o provam e há um hilariante relatório da PIDE que relata o espetáculo. Daquela noite no jardim ou na varanda e daquele espetáculo nunca mais me esquecerei. Do Zeca, que muito contribuiu para o que fui e sou. Sempre me lembro. E o terceiro destes depoimentos, em forma de poema, pelo padre Mário de Oliveira. Povos da terra, povos meninos, tudo é vosso, não dos poderes. Tomai em mãos vossos destinos, cerrai fileiras, parti os teres. A vossa força é a unidade, deixai o medo, crescei na fé. Sede, andarilhos, fraternidade, povo de povos, sempre de pé. Os 3 poderes são tentação, viver sem eles é liberdade. Erguei na história a comunhão, vai-se a mentira, há salvação. Quem vos divide só quer reinar. Fazer de vós uns escravos seus. O sacerdote no seu altar vende-vos ritos, rouba-vos Deus. Sois habitados, nunca estáis sós. Bela, fecunda, vossa missão. Cuidar da terra, cuidar de vós. Povos trincheira, insurreição. Bela política é que somos, povos adultos e criadores. Bendito o dia em que nascemos. Irmãos, irmãos,
livres para crescer. Crescei, crescei em sabedoria, que só o saber é outro poder. Fazei da entrega Eucaristia e do morrer um novo nascer. Vamos ser todos outro Jesus. Viver para ser, não viver para ter. Sermos verdade mesmo na cruz. Só humanos. Nunca poder. Anualmente, na antecâmara dos festejos da data da libertação de Portugal, o seu nome começa a ser de novo amplamente referido. Infelizmente, a memória de Fernando Salgueiro Maia é sazonal, fruto também da postura discreta e humilde que manteve até à sua morte prematura em 1992, apesar da unânime importância que representa para as horas que assinalam o fim da ditadura que nos emperrou durante quase meio século. Este livro, Capitão de Abril, Histórias da Guerra do Ultramar e do 25 de Abril, depoimentos, inexplicavelmente esgotado, publicado originalmente em 1994 pela editorial Notícias, reúne alguns dos seus escritos, reflexões descomprometidas, mas naturalmente intensas, palavras de um homem que passou pela guerra e teve a oportunidade e a pujança de estar na linha da frente, na hora de enraizar a paz. Isso mesmo salientam os depoimentos que acompanham os seus próprios textos. Textos de um homem que viu, 15 anos depois do 25 de Abril, ser-lhe recusada uma pensão por serviços excepcionais e relevantes, no mesmo ano em que essa benesse era atribuída a 2 inspectores da extinta PIDE-DGS. 3 passagens deste livro bem demonstrativo da personalidade de Salgueiro Maia. E o primeiro é evidente. Tem por título Como é bonita a educação. Chegamos a Lourenço Marques de barco. Desembarcamos à procura do quartel-general. Temos de apanhar um táxi, porque a tropa não tem transportes disponíveis. Como depois também não tive quarto disponível, passei a viver com mais 3, num colchão, no chão de um quarto com uma cama. Bem impressionado pela chegada, fui a uma cervejaria beber qualquer coisa fresca. Sento-me e ouço em altos berros um homem vestido de colono genuíno declarar: "Há lá direito de me mandarem o filho para a tropa? Querem lá ver que já não há soldados em Portugal para virem para cá combater?" O senhor era totalmente apoiado pelos circunstantes e eu fiquei a saber o que é que estava ali a fazer. Saí meditando nisto quando vejo parar uma caminhoneta de carreira, um machimbombo, junto a uma paragem. Todos os indígenas que estavam na bicha há mais tempo esperam que uns senhores metropolitanos, que nem sequer estavam na fila, tomem lugar e depois entram todos. Como é bonita a educação. Um outro intitulado Merecido Descanso. No decorrer de uma operação na zona da Serra do Mapé, no subsetor de Macomia, a unidade a que eu pertencia percorre um trilho aberto na mata por um elefante quando se começa a sentir o chão a tremer, acompanhado de um rugido cavo. Ainda estamos a tentar saber o que se passa quando surgem junto de nós, em corrida desenfreada, 3 rinocerontes de chifre rente ao chão, mais uns quantos bois, cavalos, numa zona de mata mais rala, também a vigorosa cavalgada. Felizmente não estávamos no eixo de fuga, pois teríamos certamente problemas com o cruzamento das trajetórias. Ao cair da tarde, paramos para, na penumbra, avançar para uma pequena clareira onde fazemos um círculo, garantindo a segurança por escala rotativa. Pouco passa das 9 horas quando começamos a ouvir ruídos de movimentos à nossa volta. A noite está escura como breu. De dedo no gatilho esperamos. Os nítidos aproximam-se e aí ouve-se um forte rugido.
Tínhamos à nossa volta uma manada de leões, a razão do estouro da manada que víramos à tarde. Até ao nascer do luar, os leões cheiravam-nos, sentindo o seu bafo, mas não nos acharam petisco conveniente. Pelas 2 horas nasce o luar, e antes que se fizesse tarde, continuamos a progredir por dentro da densa mata, com vista a atingir uma subbase do IN, já quase em cima do local onde o guia dizia estar a base. Faz-se silêncio. Todo o pessoal fica em posição de estátua. Vou em 7º lugar. Os homens à minha frente desaparecem. Devagar, chego mais à frente e ouço um sopro, como que uma cobra. Olho para o local do som e vejo um vulto longínquo, sinuoso, quase da grossura da roda de uma bicicleta. Fazendo estalidos com os dedos, começo por identificar o local onde se encontra o pessoal que estava à minha frente. E eles respondem ao sinal. Não posso disparar porque estão na linha de tiro. Não devo disparar porque estou perto do objetivo. Mas também não posso continuar ali, pois face aos poucos efetivos que tenho, sou obrigado a atuar de surpresa, de mal ou menos. Pego numa pequena lanterna, tipo lapiseira, aponto à jiboia para a fazer fugir. E qual o meu espanto? A jiboia transforma-se num camaleão com cerca de 40 centímetros, colocado por debaixo de um sinuoso ramo de árvore na água. Camaleão esse que, incomodado no seu merecido descanso, manifestava o seu descontentamento soprando. A erva lá na picada, pisam-na os guerrilheiros. O coração do soldado pisam os coronéis e ajudam os machambeiros. E um terceiro fragmento, este um pouco mais duro. Não sente a dor quem sempre nela viveu. Quase ao mesmo tempo em que ouvimos ruídos de marcha, encontramos um trilho com sinais de utilização. A equipa da frente monta de imediato uma emboscada. Deitados no capim, vimos aproximarem-se 2 vultos. Mais de perto, verificamos serem 2 mulheres. Estamos perto de um acampamento e precisamos de guia para lá chegar. Faço o sinal ao furriel que está ao meu lado. Deixamos as armas no solo, de um salto corremos para as mulheres. Agarro-a da frente, mas apesar da surpresa tenta fugir. Fico com a capulana na mão e com ela, nua, a fugir, corro novamente e agarro-a de vez, pondo-lhe uma mão na boca antes que se lembre de gritar. A segunda mulher deixou cair o cântaro de barro que levava à cabeça e este partiu-se com um barulho seco. A mulher ficou como que paralisada. Ouço rir, volto-me e vejo que a mulher se urina pelas pernas abaixo. Faço gestos de que não quero barulho. Ouvem-se tiros e nós atiramos-nos ao chão. Foi só uma rajada de 3 ou 4 tiros que veio do fim do pelotão. Não há mais barulho. Levanto-me e vou ver o que se passa. Encontro a última secção a bater a zona à sua frente, onde o mesmo trilho passava sem ter sido visto. Um homem informa-me que de repente lhe surgiu um vulto de trás. Disparou sobre o vulto, mas este fugiu. Fez-se uma batida no trilho. Encontramos sangue. Seguimos-lhe o rasto. De início havia poucas marcas, mas tendiam a aumentar. Ao fim de cerca de 1 hora de marcha e uns 4 quilómetros percorridos, encontramos o ferido já agonizante. Correu aquele tempo todo com as tripas na mão, quase cortado pela cintura. Transportava com ele uma moeda de 50 escudos e outra de 1 escudo. Uma lâmina de machado dentro de uma bolsa de pano, um embrulho do tamanho de um dedal com o seu amuleto, talvez à prova de bala, e um papel escrito à mão. A sua guia de marcha do hospital de campanha da Frelimo para a base Marir. Noutra operação aconteceu termos ferido um carregador inimigo. Um tiro furou-lhe de lado a lado a perna direita. Depois de chegar à conclusão de que não o queríamos matar,
pediu uma faca para cortar mandioca. Com a faca cortou um pedaço de mandioca que previamente tirou da terra, adaptando-a à medida do buraco de saída do tiro. Meteu lá a mandioca, quase como se mete uma rolha num garrafão, estancando deste modo a hemorragia. Andou durante 4 horas até sermos recolhidos como se nada tivesse acontecido, só que o suor escorria-lhe por todo o corpo. No quartel, só quando apareceu um milícia que conhecia a sua língua, se deixou tratar. Só após ter sido tratado, passou a cochear. Mas depois de recuperado e de nos conhecer melhor, ficou connosco, de livre vontade, até a companhia acabar a comissão, trabalhando como mainato. Os Rapazes dos Tanques, este álbum de capa dura de Adelino Gomes e Alfredo Cunha, publicado em 2014 pela Porto Editora, é um livro que remete imediatamente para o dia concreto da Revolução dos Escravos e os seus protagonistas principais. Quando os tanques avançaram sobre a cidade de Lisboa com o intuito de apear o poder, eram conduzidos por militares necessariamente jovens. 40 anos depois, 2 jornalistas veteranos foram descobrir os furriéis e cabos que não obedeceram às ordens de fogo e contribuíram decididamente para que a Revolução decorresse sem quase nenhuma baixa humana. Um exemplo flagrante é o do então cabo José Alves Costa, a quem o brigadeiro Junqueira dos Reis ordenou que disparasse sobre Salgueiro Maia. Não cumpriu e, possivelmente, decidiu o rumo dos acontecimentos. Convém acrescentar que Alfredo Cunha e Adelino Gomes, mestres da fotografia e da palavra, respectivamente, responsáveis por este trabalho, estiveram no terreno no dia 25 de abril de 1974, como jornalistas que eram, são e sempre serão. Tão simples como isto. Eu estava em cima, na torre do M47. Ele, o brigadeiro Junqueira dos Reis, segundo comandante da região militar de Lisboa, subiu a grade do meu carro e foi para cima da grelha. Eu estava em sentido. Ele disse-me: "Sabe trabalhar com isso, nosso cabo?" Eu disse: "Pouco. Tentei compor. Fui improvisado para aqui. Sei pouco trabalhar com isto." O brigadeiro disse: "Dá fogo já à direito. Dá fogo." Era virado para aqueles, a coluna da Escola Prática de Cavalaria de Santarém. Eu disse: "Vou ver se consigo, mas eu não sei." E ele só me respondeu: "Ou dá fogo, ou mete-lhe um tiro na cabeça." Pegou na pistola, vinha vestido de brigadeiro mesmo, e eu então meti-me dentro da torre. Aquilo tem uma porta, fechei-a e disse para o condutor: "Fecha as portas também." Eu, fechando-me dentro do carro, ninguém abre, porque aquilo é blindado, entende? Podia amarrar lá com a cabeça, que não me encontrava. Julho de 2013. De pé, no quintal da sua casa, na aldeia de Balazar, 2 dezenas de quilómetros a norte da Póvoa de Varzim, o ex-cabo apontador de M47, José Alves Costa, conta-nos o que se passou naquele momento preciso da manhã do dia 25 de abril de 1974, que fez exclamar ao comandante da coluna revoltosa, Salgueiro Maia, anos depois: "Aqui é que se ganhou o 25 de abril." A sua versão é, em certos aspectos, substancialmente diferente da narrativa que o capitão Maia consagrou a partir de declarações do alferes miliciano Fernando Sotomayor, comandante dos 4 carros de combate cujas guarnições o ex-cabo apontador integrava. O alferes fora o primeiro a desafiar a autoridade do brigadeiro, recusando-se a fazer fogo sobre os blindados da EPC. Contará, mais tarde, que o cabo apontador do seu carro respondeu a nova ordem do brigadeiro para que disparasse. "Eu, sem o meu alferes, não faço nada." Em entrevista, 14 anos depois, Salgueiro Maia acrescentou que depois de enfrentar aquele oficial-general, o cabo saltou para o chão para se juntar aos revoltosos. Nenhum dos entrevistados nos confirmou esta versão.
A nosso convite, ex-cabo e ex-alferes almoçaram num restaurante da Póvoa de Varzim poucas horas depois do nosso encontro. É ele mesmo, diz Costa, quando o avista a sair do carro. Há anos que a gente te procura, exclama Sotomayor abraçando-o. Nunca mais se viram. Fernando Sotomayor esqueceu-lhe mesmo, por completo, não só o nome, mas também a fisionomia. Não é o único. Nenhum dos militares que estiveram no dia 25 de abril no Terreiro do Paço, de um lado e do outro, lhe sabia, até este momento, o nome e muito menos de conhecia o paradeiro. O antigo cabo apontador sente dificuldades na cronologia dos acontecimentos, mas retém um ou outro apelido, algumas frases, gestos que apimentam de genuinidade conversas de várias horas de que aqui deixamos excertos. Não se lembra da matrícula do carro de combate M47, mas não hesita. O seu estava posicionado na marginal do lado do mar. Foi de lá que viu o alferes que comandava a força ser engavetado pela polícia militar, que assistiu à passagem do carro que estava à sua frente para o lado das forças de Maia e que decidiu fechar-se dentro do blindado, única forma que encontrou de fugir às ordens do brigadeiro para que fizesse fogo. Começam aqui os pontos de divergência com a narrativa consagrada de Sotomayor e de Maia. Diz que em momento nenhum afrontou diretamente o brigadeiro e que até ao fim não desertou para o outro lado. Que ficaram ali, ele e os outros membros da tripulação, sem comandante nenhum, até talvez às 3 da tarde ou coisa do género. Até essa altura, sublinha, desafiando mesmo a reconstituição dos factos, a que procederemos num encontro, meses depois, com ele e com vários dos seus camaradas de então, considerou-se sempre do lado oposto ao da coluna de Santarém. Enquanto a PM esteve ao lado do regime anterior, nós funcionamos contra o novo regime. Depois que a PM foi controlada e virou, eu não sei, 3, 4 horas mais tarde, a partir daí nós normalizemos. Foi quando nós andemos pelas ruas, mas nunca nos juntámos aos de Santarém. Nem de manhã, nem de tarde. Nós nunca estivemos com eles. À noite, no regimento, já controlado pelo movimento das Forças Armadas, explica ao alferes Sotomayor, entretanto libertado, o que se passou depois do brigadeiro mandar prender. Você tinha dado ordens cá atrás, ao aproximarem-se do cais do Sodré. Ninguém faz fogo sem minha ordem. E claro, ficou assim. Se queres levar um louvor, a gente escreve. Oferecem-se um oficial e um furriel impressionados. Nem pensem nisso. Deixai-me ir em paz. Não quero louvor. Quero-me ir embora. A sua recusa em cumprir as ordens do brigadeiro, tem consciência, tornou-o um dos autores que fizeram com que as coisas corressem bem naquele dia. Mas, com a mesma naturalidade com que disse tudo o que ficou para trás, não se inibe de confessar-nos a principal razão que o levou a rejeitar a ideia. A gente sabia o regime que tinha. Se calhava as coisas não correrem bem, a minha vida podia ir para o maneta. E agora, passado este tempo todo, nunca teve a tentação de dizer: epá, olhem, sou eu, o tal cabo. No dia, se eu for ao café e vir as imagens, eu lembro-me. Eu, há tantos anos, estava lá, com um caguete do caraças. A noção de que Portugal passara de uma ditadura para uma democracia impôs-se-lhe quase logo, do mesmo modo que as mudanças no nível de vida. Sabe que eu passei um bocadinho de escravidão, cheguei a comer meia sardinha e pão bolorento. Graças a Deus, os meus filhos nunca precisaram. Na adolescência, uma sucessão de mortes e doenças provocou gastos de dinheiro que pesaram enormemente no orçamento familiar. O pai, viúvo, camponês rendeiro, chegou a recorrer a um bruxo para lhe acudir, paralisado durante 6 meses. Ao sair da tropa, em outubro de 1974, regressou aos trabalhos do campo, antes de breves experiências em Famalicão, como tratorista, também da lavoura, e numa serração mais próximo de casa. Em março de 1977, inscreveu-se na Mabor Continental, em Lousado. Entrou de imediato, ajudante nos primeiros anos, depois construtor de pneus. Chama-lhe a sua sorte grande, pois evitou-lhe ter de ir ao estrangeiro, como tantos conterrâneos, para ganhar melhor a vida. Construiu e pagou a casa. Paguei juros a 20%.
e criou 4 filhos, para um dos quais, deficiente renal, chegou a ir metade do salário mensal. Saiu da empresa como operador químico. Tinha 40 anos de descontos. Reformou-se em 2011, com direito talvez à volta dos 1.350 euros. No momento da entrevista estava com 1.000. Já me limparam que chegasse. O alferes, descobrem no encontro que promovemos, passou junto da sua fábrica anos a fio. Teve escritórios nos armazéns ali ao lado. Nunca se encontraram. José Alves Costa gosta de se manter informado. Noticiário e agora comentários na televisão e uma vista de olhos pelas letras maiores de 2 jornais, um desportivo e o Jornal de Notícias. É simpatizante do Benfica já há muito ano. Olha para a crise com a ideia de que muita gente começou a ir longe demais e agora puxam pelas orelhas. Acham que lhes estão a tirar aquilo a que não tinham direito e daí criticam. Nunca deu entrevistas, nunca cantou a grândola, nem uma só vez participou em comemorações do 25 de Abril. Apenas em casa se abriu um pouco mais sobre a sua participação nos acontecimentos militares, ainda que omitindo pormenores mais favoráveis a si mesmo, conforme verificaremos em conversa com a mulher e um dos filhos. No dia 25 de Abril, digo sempre para eles, abençoado dia. Para mim, fica-me na história. É um dia que me marca muito. Agora, há coisa de uns 8 anos para cá, ainda muito mais. Porquê? Foi o dia em que o Papa João Paulo II beatificou aqui a irmã Alexandrina, que é considerada santa por nós. Tenho muita fé nela, porque para mim foi ela que me livrou de eu ir ao ultramar. Balazar mandou muitos militares para lá. Graças a Deus, só 1 ou 2 tiveram pequeninos ferimentos. Desde que foi beatificada, comemora-se aqui o 25 de Abril, ano da beatificação, e ao mesmo tempo dá-me mais gosto, porque comemora-se também o 25 de Abril da Liberdade.